Olá, seja muito bem-vindo a mais um quadro Na Ponta do Lápis. Sempre uma satisfação ter você aqui conosco na tela da TV Câmara Campinas. A gente sempre traz dicas a respeito da vida financeira, né, para você ter uma vida mais confortável. E nesse período de pandemia, uma situação que atrapalhou muitas famílias, né? A renda familiar diminuiu bastante em muitos casos, né? Segundo uma pesquisa do Datafolha, que foi realizada em agosto do ano de 2020, 46% dos brasileiros entrevistados pelo Instituto de Pesquisa relataram que houve uma diminuição da renda familiar causada aí por causa da pandemia do novo coronavírus. E com uma renda familiar menor, fica mais difícil para você manter o orçamento dentro dos conformes, né? Para a gente conversar a respeito desse assunto, está aqui ao meu lado o educador financeiro, o Luiz Vidal, que vai poder explicar um pouco a respeito disso. O orçamento das famílias diminuiu, mas os gastos nem sempre, né? Como é que a gente faz para manter esse orçamento dentro de um padrão razoável nessa pandemia? Olá, Rubens, muito obrigado mais uma vez pela possibilidade de participar com vocês desse programa tão importante para a nossa comunidade. Vivemos aí um 2020, né? Ainda continuamos com esse desafio da pandemia, né, Rubens? De fato, a grande massa da população, né, ela foi afetada negativamente pelos efeitos da queda, né, da atividade econômica no país em função da pandemia, do distanciamento social, etc. Claro que teve aí alguns setores que se beneficiaram, né, acabaram sendo positivamente impactados por conta aí de algumas atividades que acabaram crescendo, aumentando a sua atividade em função do novos modos de vida, do modus operandi aí que as pessoas acabaram tendo, né? Mas a grande massa, sim, a grande massa perdeu renda e isso faz com que a gente levante aquela bandeira que sempre foi a recomendação, né, de qualquer educador financeiro, de qualquer pessoa previdente, que é a necessidade de se ter uma reserva emergencial, né? A reserva emergencial ela deve ser uma prioridade, continuar sendo uma prioridade na vida das nossas famílias, de cada um de nós, né? E importante aí envolver toda a família nessa discussão, envolver a todos, que todos têm uma responsabilidade em relação aos gastos, né, que tem nas residências, nas famílias. Então, a pandemia, ela trouxe, né, essa confirmação de quão importante é ter essa reserva emergencial, que, a meu ver, Rubens, ela deve ser no mínimo de 2 a 3 vezes o valor dos meus gastos mensais. Então, eu tenho que ter reserva suficiente para, num momento emergencial, eu ter aí condições de sobreviver aí pelo menos uns 2 ou 3 meses até eu conseguir achar uma solução para o problema. Mas como que a gente consegue fazer essa readequação, já que o orçamento está menor, eu vou dizer esse termo, né, readequação, para ter essa reserva? É logo no começo, assim que você recebe o salário? Como que funciona? Bom, então, exatamente, Rubens. Eu acho que em função, né, dessa queda de renda, né, e para quem não tinha essa reserva emergencial, né, então são 2 grandes problemas a serem resolvidos. Eu acho que o ataque aí ele tem uma frente muito importante, que é eu contabilizar, né? Eu identificar onde é que eu estou gastando o meu dinheiro. Então, por categorias. Então, na farmácia, no supermercado, na feira, no açougue, no plano de saúde, no seguro do carro, no combustível. Eu passar a controlar, a anotar 100% dos meus gastos, inclusive aqueles gastos que vêm lá através de débito em conta corrente, débito no cartão de crédito, enfim. Eu tenho que saber onde é que eu estou gastando e quanto eu estou gastando. Isso é super importante. E aí, numa situação mais crítica, como a queda de renda,
é essencial que eu faça os cortes, os ajustes necessários nesses gastos, né? E de novo, eu só consigo melhorar aquilo que eu posso medir, né? Aquilo que eu meço, né, Rubens? Então eu vou fazer um olhar crítico para esse levantamento de gastos que eu tô tendo e vou ver exatamente onde eu posso cortar, o que eu posso cortar ou reduzir. Então isso é o caminho natural, o caminho que vai levar a pessoa a sair de uma situação mais crítica. E a regra básica vale de evitar gastar mais do que se ganha, né? Então você tem que fazer essas contas para poder chegar num superávit, aí, usando o termo certo. Exatamente. E uma coisa muito crítica, né, nessas situações, né, Rubens, em a pessoa tendo o cartão de crédito, é não conseguir honrar o pagamento de toda a fatura, né? Porque o parcelamento no cartão de crédito é a maior taxa de juros que nós temos no Brasil, né? Enfim, uma vez feito esse processo de mapeamento, o que é importante? Prosseguir com o controle. Fazer um processo de planejar antes de gastar. Então, a partir daí, eu posso fazer em nível mensal, por exemplo, eu já vou fazer no mês que está correndo, eu já vou fazer uma projeção, um plano para o próximo mês. Vou fazer um orçamento para o próximo mês, que vai virar uma meta para mim. Rúbrica, por categoria de gastos que eu tenho. E também aí, à medida que eu tenho um plano, uma meta, e eu vou gastando, e eu vou controlando esse gasto, eu consigo ver onde é que eu estou variando em relação à minha meta. E vou fazendo as análises críticas em cima dessas variações. E vou tentando, mês a mês, melhorar a minha assertividade em relação à minha meta. Muito raramente, Rubens, ou na grande maioria dos casos, quem cumpre com esse requisito, essa disciplina em termos de gastos, sempre fica numa situação melhor do que estava. Não tem assim uma situação em que a pessoa piorou, não. Isso só vai trazer benefícios para a pessoa. Isso que é muito importante a pessoa criar essa disciplina. E a partir daí, a gente esperando uma melhora na economia, né, Rubens, toda uma retomada, em retomando, não abandonar essa prática. Porque para voltar em gastos supérfluos é muito fácil, é muito rápido. Então eu preciso continuar com essa disciplina para que eu crie esse excedente que eu falei anteriormente, para que eu possa ter uma reserva emergencial e mais ainda, além da reserva emergencial, eu poder ter fundos para realizar os meus sonhos. Quais seriam esses gastos desnecessários que muitas vezes a pessoa gasta sem nem perceber? Seria aquele cafezinho na padaria no fim da tarde ou um brinquedinho para o filho na hora para chegar em casa? Que tipo de gastos desnecessários que podem ser evitados numa pandemia? Eu vou até fazer uma brincadeirazinha antes, Rubens. Sabe qual é a maneira mais fácil de se gastar à toa R$10.000 no ano? É gastar R$37 por dia de forma desnecessária. Só R$37 por dia representam R$10.000 no ano. Rubens, está no detalhe mesmo. A gente tem que olhar primeiro, né? Por isso que é fundamental eu anotar onde eu estou gastando o dinheiro. Porque às vezes a gente se ilude de que os gastos são aqueles números grandes, o condomínio, a prestação do financiamento. Não, isso também é importante. Mas a soma dos pequenos gastos, muitas vezes, supera algumas dessas categorias mais conhecidas, que ficam mais na mente da gente. Ou seja, quando se fala de reeducação financeira, você vai conseguir economizar com o dinheiro que você tem à sua mão. É só simplesmente cuidar para não gastar à toa. Quando eu tiver pelo impulso, esse impulso do consumo, ele existe para todos nós. Quando eu estiver em frente disso, numa situação desse impulso de consumo, o que eu devo fazer antes de fechar o negócio? Perguntar, realmente eu preciso disso? Se a resposta for não, então abandone isso e vai tentar
manter esse recurso com você para reserva emergencial ou para os seus sonhos. Isso é muito importante. Quem sabe com essa economia rende justamente uma viagem, assim que for possível, um sonho, um produto especial para casa. Muito legal esse papo, Luiz Vidal, muito obrigado por essa oportunidade, mais uma vez aqui na Ponta do Lápis. Eu que agradeço, Rubens, a vocês todos e parabéns pelo trabalho de vocês. Obrigado. Esse é o Luiz Vidal, nosso educador financeiro, ajudando a gente mais uma vez a fazer o quadro Na Ponta do Lápis, que volta na próxima semana com mais dicas para você. Um abraço, até lá. Tchau.